Olá pessoal, depois daquele primeiro vídeo, em que a gente traz alguns questionamentos e preocupações com relação a essa questão da cobrança do ICMS na fatura de energia elétrica, nós fomos procurados por alguns advogados, pessoas interessadas em ingressarem com essa demanda, junto ao judiciário, e também pudemos aprofundar um pouquinho mais as análises com relação à quantificação, desse valor que é devido, até porque não é um valor tão alto quando se pensa individualmente, ainda que corrigido e tudo mais, e resolvemos então melhorar um pouquinho mais essa questão, até porque o cálculo da tarifa de energia elétrica no setor elétrico esse é um cálculo relativamente complexo, demanda qualidade e conhecimento nessa questão, e se você quer ter sucesso nessa ação, é importante que a trate também com o mesmo profissionalismo com que essa questão demanda. O que a gente observa são vários profissionais tentando se aproveitar dessa questão, achando que isso é algo relativamente simples, e quando na verdade não é tão simples assim. Então definir certinho qual que é essa base é muito importante, e é claro que o que a gente espera é que o profissionalismo resolva essa questão. Nós temos aí principalmente dois tipos de profissionais envolvidos nessa questão, o advogado e o técnico com experiência regulatória e que entenda da estruturação da tarifa, de como ela é calculada, como ela é definida. Somente o trabalho com esses dois profissionais é que fará com que você tenha sucesso nessa questão, e não apenas do ponto de vista jurídico, já que a quantificação disso requer um conhecimento específico dentro do setor elétrico brasileiro e principalmente com relação à estrutura da tarifa que é praticada dentro do setor elétrico. Então nós resolvemos aí aprofundar um pouquinho mais, estender essa questão e tentar mostrar um pouquinho mais como que o cálculo está sendo feito, qual que é a maneira correta, no nosso entendimento, que esse cálculo deva ser feito, para que também fique como um alerta aí com relação àqueles que estão tentando entrar nessa questão, até porque são valores relativamente pequenos em face dos honorários de um advogado, por exemplo, e, portanto, quantificá-los será fundamental para que de fato valha a pena. Então vamos tentar discutir um pouquinho mais essa questão, tentando mostrar como que deve ser feito este cálculo. O primeiro aspecto é lembrá-los, o que nós já vimos num outro vídeo, que a fatura de energia, ela apresenta um valor, e o valor pago não é a tarifa, essa é a primeira questão. A discussão que está no judiciário está associado à tarifa, não ao valor pago, embora haja um reflexo. Então, como que a fatura de energia elétrica ela é composta? Você tem aquele valor total que está colocado, disponibilizado, o último valor, que é o que a gente efetivamente paga, só que na verdade ele é composto por vários elementos. Então, primeiro, você tem que caracterizar o produto. E a caracterização do produto, a energia, ela se aplica de uma maneira muito simples e objetiva. Quer dizer, é o consumo, principalmente nas questões da baixa tensão, que é onde essas planilhas mais tentam agilizar o cálculo, até por uma questão de redução de custo. Mas essa é uma tarifa monômia, então o consumo é o principal. Então você vai ter a tarifa, o consumo que é quantificado, e essa é a caracterização da energia elétrica como um produto. Aí você tem algumas multas, quer dizer, quem pagou atrasado, você tem lá alguns valores aí de juros, correção monetária, enfim, que são contabilizados, e aí você tem a tributação em si. Lembrando que não é apenas o ICMS. Nós temos a contribuição de iluminação pública naqueles municípios em que há legislação específica para isso. Você tem o PIS e COFINS, que são tributos que incidem sobre esse valor também, que são tributos federais, e o ICMS. Então a gente começa a ver que a discussão do ICMS ela é parte dessa discussão. Quer dizer, nós temos que expurgar todos esses elementos na hora de fazer o cálculo da forma correta e não simplesmente usá-lo diretamente a partir da fatura. Não sai tão simples assim. Então, como que é o cálculo do ICMS, que é outro problema que nós detectamos com relação às planilhas que estão aí sendo circuladas?
Primeiro é aquele conceito, né, que todo mundo tem do tal do cálculo por dentro, porém ele nada mais é do que uma interpretação da lei conforme está colocado aqui. Quer dizer, o artigo 13 da Lei Complementar 87 de setembro de 96, ela deixa bastante claro como que deve ser feito esse cálculo do ICMS. E o texto mostra que há um fator que deve ser considerado na hora de aplicar no custo do produto. Então, ele não é para ser aplicado diretamente para o custo. E esse é o primeira questão. A alíquota não incide sobre o custo. Ela deve ser, né, embutida porque ela incide, na verdade, sobre o valor da operação. Aqui, no caso da energia elétrica, é o preço de venda dela. Então, a alíquota se aplica sobre o preço de venda, não sobre o custo. Esse é um dos erros que nós identificamos aí nas planilhas. Então, onde que entram a tal da TUSD e da TUST? Na verdade, é aqui que é, né, a cerne dessa questão. O que deve ser retirado da cobrança ICMS é a incidência, né, a sua incidência nesses elementos que são TUSD e TUST, que são tarifas, né, não valor pago. Então, esses são elementos que compõem, na verdade, a tarifa de energia. Na fatura, vocês podem, né, e certamente verão, esse valor destacado, né, de alguma maneira associado ao consumo, porque esse é o produto, é a tarifa de energia elétrica. E a TUST e a TUSD, né, ou TUST, na verdade, estão dentro dessa tarifa. Então, esse é o cuidado que tem que se ter e que poucos têm. A tarifa, ela é definida por uma resolução homologatória da ANEEL. Cada distribuidora, né, dentro da sua área de concessão, cada distribuidora na sua database, ela recebe um valor. E aí chama atenção para outra questão também. Não adianta querer colocar, né, mensalmente. Você vai acertar provavelmente em 10 das 12 faturas, porque tem um outro aspecto que as planilhas não levam em consideração, que é o período de leitura. Tudo bem, esse é um aspecto que deve influenciar em algo em torno de 2 a 3,5%, dependendo desse período de leitura. Por quê? Porque eu tenho uma data base que a tarifa muda, mas a leitura, né, do consumidor, ela envolve, né, no mínimo 30 dias. Então eu tenho situações em que essa tarifa ela não é cheia. Então eu não posso assumir que é de maneira única para todo mundo. Cada consumidor tem o seu período de leitura. E essa é uma particularidade que pode influenciar entre 1 e 3% no valor final, né, do que deve ser devolvido. Essa tarifa da ANEEL, ela nada mais é do que a consequência de um elemento que nós chamamos de receita requerida. Existe toda uma metodologia, né, que se define essa receita requerida, né, e a partir dela eu preciso alocar para cada tipo de consumidor. Então, a estrutura tarifária é que faz essa alocação. Quando você olha a resolução homologatória, você tem uma série de tarifas, né? São valores diferenciados. E para cada um daquelas modalidades tarifárias, a TUSD e a TUST impactam de maneira diferente. Então, esse é um outro cuidado também que nenhuma das planilhas tem. Então, aqui sim é que estão a TUSD ou o TUST. Esses são os elementos que você tem que expurgar da base de cálculo. Então, ele não é um cálculo tão simples assim, né? Embora seja fácil de ser caracterizado por aqueles que estudam e entendem da composição da tarifa de energia elétrica. Então, tem todo um arcabouço em cima disso que justifica a participação de um profissional qualificado para que a quantificação seja a correta. Então, aqui sim, esses são os elementos que você tem que expurgar na hora de definir o cálculo, né, da fatura de energia. Então, cuidado, né, com os cálculos que andam circulando pela internet. Né? Tem duas planilhas principais, e aí vamos apresentar alguns valores. Eu peguei a minha conta pessoal, por isso que eu estou colocando aqui os valores, né, de um determinado mês, né, mais especificamente agora do mês de janeiro. E eu tenho dois valores pelas planilhas, né? No modelo 1 e no modelo 2, valores até relativamente próximos, que o leigo, no primeiro momento, poderia entender que, bom, estão próximos, então está certo, isso deve ser arredondamento,
né, e na verdade eu tenho as consequências de dois conceitos, né, que são fundamentais nesse cálculo. No primeiro modelo, o equívoco dessa planilha é que ela assume que o custo é base de cálculo, quando não é verdade, né? Então aquela primeira discussão nossa desse vídeo. A alíquota não incide sobre o custo, ela incide sobre o valor da operação, isso está bastante claro, né, na lei. Então, esse é o equívoco dessa planilha do modelo 1. E no modelo 2, o equívoco é que eles não estão considerando que a TUSD e a TUST, né, conforme nós falamos, é parte da tarifa. Esse é outro equívoco. O cálculo que nós entendemos que seja o correto, né, e que temos plena segurança e tranquilidade para discutir em qualquer esfera, é de que o valor nessa condição em particular seria de R$ 33,41, portanto acima dos valores que são apresentados aí por essas planilhas que andam circulando. Né? Aproximadamente 37% maior, né? 36 e alguma coisa no modelo 1, um pouco mais de 37 no modelo 2, mas enfim, é uma diferença que acaba impactando, né, no retorno quando, né, colocado para algo em torno aí de 60 meses, né, como é o que legalmente se estabelece e devidamente corrigido, acaba mostrando um valor, né, importante e significativo para o sucesso dessa ação. Então, fiquem atentos. Né? Essa é uma questão, obviamente, em que o judiciário, será que ele está devidamente aparelhado para essa discussão? Nós já vimos sentenças cuja fala, cuja decisão, né, informada, ela induz ao erro. Então, é claro, num primeiro momento, uma interpretação pura e simples acaba levando a um entendimento que é um entendimento equivocado. Uma daquelas planilhas, ela se apoia nessa percepção que o advogado teve e achou que pode resolver. Então eu tenho esse elemento definido aqui, é só tirar isso aqui daqui, o que não é verdade. Então o judiciário, ele carece de técnicos adequados para esse tipo de discussão. Então esse é um problema, fiquem atentos. Uma outra questão, o arcabouço técnico regulatório, ele requer um conhecimento específico. A hora que é caracterizado e identificado que não houve a circulação de mercadoria, toda aquela discussão de mérito, né, que o advogado faz muito bem, acaba caracterizando a situação e juridicamente ela está consolidada. E aí vem a questão da quantificação. Para essas quantificações, apoiem-se, né, em técnicos que entendam desse arcabouço técnico regulatório, que é bastante específico, bastante característico, né, e eles certamente trarão os números como o que acabamos de apresentar. Portanto, trabalhe com uma equipe qualificada. As chances de sucesso, de terem os melhores resultados, os resultados são mais corretos, acabam sendo maiores se você tem uma equipe qualificada, tanto do ponto de vista jurídico, que é importante, é claro, quanto do ponto de vista técnico regulatório. Então essa é a situação, né, colocada e o que a gente observou em função de todos os vídeos que andam circulando, planilhas, enfim, e que sirva de um alerta. Mais uma vez, deixem seus comentários, tragam as suas questões, né, para esse ambiente, para que a gente possa também tentar elucidá-las da melhor maneira possível. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.